Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem como tema o avivamento no ministério de Pedro. Lição número 6, datada de 5 de fevereiro de 2003. Texto áudio. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2 e os versículos 14 a 24. Então vamos para a nossa leitura bíblica. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias e profetizarão. Eu farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. Jesus Nazareno, o varão aprovado por Deus entre vós, com maravilha, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esses que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Os objetivos da nossa lição, a apresentação a cada tópico, primeiro é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. O nosso segundo tópico vai falar sobre compreender o impacto no batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E por fim, no terceiro tópico é de ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. E uma pequena introdução que nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem possível, voluntarioso e espiritualmente débil. Já no segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção, revestido do poder do alto, transformado,
Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo. No primeiro tópico, Pedro antes do Pentecostes, e no subtópico 1, as duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivos. E Jesus respondendo: Bem disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 16, os versículos 16 e 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Já no segundo subtópico, Pedro nega Jesus 3 vezes. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou-se a voz com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 18. O segundo tópico vai falar sobre Pedro após o Pentecoste. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Aqui, nesse primeiro tópico, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência e falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo Joel: meu espírito derramarei sobre toda a carne. Pedro chegou, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Aqui eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhes o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente, o homem foi curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. E isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que um enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Já no terceiro subtópico, Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Terceiro tópico: a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. E no subtópico 1, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que, antes da sua volta, haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui
quando se fala em Lucas 18:8, num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes e os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Já no segundo subtópico, vamos falar aqui sobre os tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. No terceiro tópico, a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, mas especialmente a 5 prudente, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. Nesse terceiro subtópico é que a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados, preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. E uma pequena conclusão da nossa lição é que o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério, avivando sob o poder do Espírito Santo. Revisando o conteúdo. 1. Diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? 2. Qual foi o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? O que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes de sua volta? Obrigado, fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.